que a gente faz para aprender essas histórias, né? Eu vou falar aqui muito particularmente de quando a gente aprende essas histórias para contar de cabeça, certo? Porque a gente já conversou sobre a mediação do livro, que a gente precisa, sim, conhecer o livro, ter pleno conhecimento do que se trata, mas a gente vai ter o livro ali à nossa disposição para que nós possamos ler. Mas quando a gente vai contar histórias de cabeça, a gente precisa aprender essas histórias, né? A gente foge desse decorar e vem realmente pro aprender as histórias. E então, como é que a gente faz para aprender? Bem, a gente tem que ler. Por isso que a gente bate nessa tecla desse narrador leitor, desse narrador que lê, certo? Porque não tem como você aprender uma história sem que você leia ela de fato, é impossível. E a gente também bate nessa tecla dessa apropriação, né? Então você tem que ler aquela história e você também vai ensaiar essas histórias. É por isso também que a gente bate e é por isso também que a gente bate na tecla do você precisa, na medida que for possível, contar as histórias que te agradam. Porque quando a gente vai aprender as histórias, a gente lê muito e a gente ensaia bastante. Aí você imagina você ler muito e ensaiar bastante uma história que você não gosta tanto, é um pouco sofrível. Então, dê sempre preferência a essas histórias que você gosta, né? A gente sempre volta para isso, a gente sempre vai voltar para essa questão da apropriação, para essa questão do gostar das histórias, certo? Então, eu vou dizer alguns passos que eu particularmente utilizo para aprender as minhas histórias. O primeiro passo é leitura, leia bastante. O segundo passo é eu conto essas histórias para mim, não contando já de uma maneira definitiva, né, de como ela vai ficar lá no final, claro que não, mas é para que eu tenha consciência de se eu aprendi realmente aquela história, se eu não estou esquecendo nenhuma parte do esqueleto, da estrutura primordial ali da história, certo? Então, como é que eu faço? Vamos pegar aqui a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá. Era uma vez uma menina que usava um capuz vermelho e por isso ela é conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia a mãe dela pediu que ela fosse na casa da avó dela e que levasse uns doces, mas que ela não fosse por caminho tal. Mas aí no meio do caminho ela encontrou o lobo, aí o lobo perguntou para onde é que ela ia e ela disse que ia por tal caminho. E aí o lobo disse que ia... Aí o lobo, beleza, foi-se embora e seguiu pelo outro caminho. E esse outro caminho, ele chegava mais antes, né? Na casa da Chapeuzinho Vermelho, da vovó. Aí chegando lá, ele pegou a vovó e colocou no armário lá, né? Escondeu a vovó no armário. E... chegando lá, ele pegou a vovozinha e engoliu a vovó. E quando a Chapeuzinho chegou, a Chapeuzinho olhou entrou, né, e olhou pra vovó e disse assim, nossa, vovó, que olhos tão grandes, nossa, que orelha tão grande, que orelha tão grande, tem que boca tão grande. Aí, quando o lobo foi lá querer devorar também a Chapeuzinho deu um pulo, aí chegou o caçador, que o caçador pegou e matou o lobo e tirou a vovó da barriga, aí botou pedra na barriga do lobo e jogou o lobo no rio e o lobo morreu. Aí todo mundo ficou feliz, comeram os docinhos da vovó. Então é mais ou menos isso, né? Eu botei logo a história aqui todinha pra vocês, é só passar, bota no 2x, né? E, bem, essa é uma das versões da Chapeuzinho, né? Existem várias outras. Existem versões em que a vovó é colocada no armário, né? Presa lá e tudo mais. Enfim, você escolhe a versão que melhor lhe couber. Aí, depois que eu vejo que eu realmente aprendi a história, que eu não tô esquecendo de nenhum ponto, porque se eu percebo que eu esqueci de algum ponto, que eu não tô lembrada de jeito nenhum, eu volto pra leitura, certo? Então, depois que eu vejo que eu aprendi bem direitinho, que eu não tô esquecendo de nenhum ponto da história, nem, né, tá tudo bonitinho ali na minha cabeça, eu passo pro terceiro passo, que é o ensaio. Aí, pronto, aí eu vou ensaiar, ensaio muito mesmo, aí vem meio que o quarto passo, que é ensaiar na frente do espelho. Porque quando eu ensaio na frente do espelho, eu consigo ver os meus gestos, se eles não estão de mais, se eles não estão de menos.
né? Eu consigo ver ali as minhas expressões, como é que elas estão, se elas estão muito exageradas ou se elas não estão muito paradas, certo? Eu consigo visualizar muita coisa quando eu ensaio de frente para o espelho. Aí tem ali um passo bônus, que é quando eu vejo que eu já estou contando a história bem legal, bem bonita, do jeito que eu gostaria de contar ela lá no final, eu gravo apenas o áudio mesmo, para que eu possa ali ficar escutando aquela história, internalizando aquela história. E isso também me serve para quando eu tô um pouco cansada de ensaiar, tô um pouco, né, assim, de saco cheio mesmo de ensaiar, eu vou lá e eu escuto essa história para que eu consiga ali também meio que ensaiar internamente, né, e também mentalizando o modo como eu vou contar aquela história no final. Então, esses são os passos que eu sigo para contar essas histórias. Então, esses passos já foram diferentes, né? Hoje ele já mudou. Pode ser que mais pra frente mude novamente, porque eu não sou a mesma contadora de histórias que eu era há 3 anos atrás, que eu era 2, que eu era 1 ano atrás. Eu não sou a mesma contadora de histórias que eu era no começo desse ano. Porque a gente vai estudando, a gente vai contando histórias, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai trocando ideias com outros contadores de histórias, a gente vai observando outros contadores de histórias, e tudo isso vai servindo para o nosso crescimento, certo? Enquanto contadores, enquanto narradores. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho um pequeno exercício para vocês, né? Vocês podem compartilhar aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem nos comentários, porque é sempre legal ver como é que anda aí, né, essa forma de vocês aprenderem essas histórias. Então, o que é que eu quero? Que você... Mas se não quiser compartilhar, não tem problema, tá? Que ninguém é obrigado a nada aqui, não. Eu quero que você escreva o passo a passo que você utiliza atualmente para contar as histórias, para aprender as histórias, certo? Quando a gente tem consciência desse passo a passo, as coisas ficam até mais claras pra gente. E isso também pode ajudar outras pessoas, tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado bem claro o que eu quis falar aqui nessa aula. E se não tiver ficado claro, vocês já sabem, né? Comentários, tá bom? Beijo no coração de vocês.